Boa noite a todos. Vamos dar início ao estudo do Evangelho do Centro Espírita Caminho da Verdade. Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus, Mestre Amigo, mais uma vez aqui, reunidos em pensamento, para o estudo do seu Evangelho. Gostaríamos de rogar o seu amparo, para que possamos entender a mensagem e gravá-la em nosso coração, para vivermos melhor, servir nosso próximo e evoluirmos cada vez mais. Agradecemos muito pela oportunidade, que assim seja, graças a Deus. Bom, na noite de hoje, estudaremos o capítulo 2, Meu Reino Não É Desse Mundo. É um capítulo com uma mensagem bem concisa, mas uma mensagem muito significativa para nós. Kardec começa, falando, de uma conversa, coloca o relato de uma conversa que Jesus teve com Pilatos, e que é uma conversa muito importante, se a gente for do ponto de vista do contexto. Era um dos últimos momentos de Jesus encarnado, ele estava ali passando por um processo de condenação, Lembramos que sem nenhum argumento, sem nenhum fato, ele estava sendo condenado simplesmente porque ele estava pregando uma nova forma de viver, baseada no amor, e isso ia contra, a organização político-social daquela época. Essa conversa se deu lá no pretório e foi com Pilatos. Pilatos era como se fosse um procurador romano. Então, o que aconteceu, Pilatos começou o diálogo fazendo uma pergunta para Jesus. És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus, meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse na mão dos judeus. Mas o meu reino não é aqui. Disse-lhe então Pilatos, és, pois, rei? Jesus respondeu, tu o dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Isso está em João, capítulo 8, versículo 33, 36 e 37. Bom, aqui tem muitos ensinamentos nesse diálogo, O mais importante deles foi a afirmativa que Jesus falou, meu reino não é deste mundo. Ele quis dizer o quê? Que ele não estava falando ali, do reinado dele não tinha a ver com a vida material, não tinha a ver ali com a sociedade judaica, não era esse o reinado dele, Meu reino não é deste mundo. Ele não pertencia a esse grupo, E ele fala, se meu reino fosse desse mundo, os judeus teriam tentado impedir, que ele fosse capturado, caísse nas mãos dos, estivesse naquela situação de condenação. Então, meu reino ainda não é aqui. Então, ele deu a entender de que ele era de um outro reino. Jesus nada mais estava querendo dizer, do reino de Deus, dizendo para a gente que ali era um momento dele, mas ele tinha um momento que era mais importante, que era o reino de Deus, que era a vida futura, ou o plano espiritual. Depois ele ainda responde, o Pilatos não entendeu, ele perguntou, pois, rei? Tu dizes, sou rei. Eu não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Então, veja, ele não estava aqui querendo falar, eu estou dizendo para vocês que existe um outro
local, um outro momento, né, que é a vida futura, ele disse que estava dando testemunho. Ele estava ali dizendo que ele veio, ou seja, ele testemunhava que essa vida futura, esse outro reino, né, o reino de Deus, ele realmente existia. E ele ainda fala mais. Aquele que pertence à verdade, escuta o que eu estou falando, escuta a minha voz, né? Então aqui ele estava falando nada mais que a vida futura, né? Ele quis demonstrar com palavras que existia um outro momento. Isso é muito decisivo, porque essa é uma das bases da doutrina dele, que Jesus pregou aqui durante o seu momento na Terra, dizendo que tudo que nós fizermos, né, do ponto de vista de moralidade, de desenvolvimento, né, moral, nós vamos ter, né, como recompensa na vida futura. Ele falou isso inúmeras vezes. E essa é uma das bases, dos pilares, né, do espiritismo. Nós, espíritas, né, através do conhecimento que foi gerado a partir do plano espiritual, né, como Kardec bem o fez, né, e muitos outros espíritos nos deram informações de que essa vida, ela continua, que o espírito, ele não termina a sua existência com a morte do corpo físico, né, e isso abre um leque de oportunidades para nós, né? Da gente entender que de oportunidades, de responsabilidades, de consciência também, diferenciada, né? Quando a gente se compara o espiritismo a outras crenças religiosas, nós acreditamos que continua. E com isso, né? O nosso futuro depende do que nós vivemos agora. Então, isso traz muitas coisas importantes para nós. De que nada acaba, né, que continuaremos a nossa existência com a morte do corpo físico, que a nossa vida terrena ela é relativa, ela tem um objetivo, que a nossa verdadeira vida é a vida espiritual, que o espírito é indestrutível, né? Que nós vamos desencarnar e teremos um outro momento, que é um momento no plano espiritual, que ele é muito mais importante que a nossa vida terrena. Nós passamos a entender que aqui é um momento breve, um momento curto, né? Que serve para nós vivermos experiências, né? Que sirvam de aprendizado e modificação da nossa conduta. É como se nós estivéssemos estudando fora e estaremos voltando para a nossa casa, a nossa verdadeira casa, que é no plano espiritual. Então, isso é muito importante, porque se nós não acreditamos no depois, se o depois não existe dentro da nossa concepção, muitas coisas a gente vai deixar de fazer, a gente vai deixar de se esforçar para melhorar, né? Para aquelas crenças que acreditam que acaba tudo, que separa o bom dos maus, por que a gente vai fazer um esforço para se desenvolver moralmente? E aí também, né, seguindo esse ponto de vista, nós vamos aproveitar melhor as oportunidades, porque nós sabemos que depois, né, nós vamos herdar esse reino de Deus, estarmos aí, né, vivenciando esse reino de Deus, de uma forma mais feliz, se nós tivermos uma existência no presente melhor. Então a gente vai se esforçar mais para fazer as modificações que nós precisamos fazer. E que modificações são essas? Que orientações que nós temos mais contundentes de que vale a pena essa modificação até chegarmos à perfeição? Foram todos os exemplos que Jesus nos deixou. E ele fala que ele veio dar o testemunho de que isso é verdade, que esse outro reino existe, né? Testemunho não é aquele que dá opinião, não, ele diz, é verdade, ele fala a realidade, fala aquilo que ele viveu, né? Então ele veio dizer pra gente que ele já viveu nesse reino. E mais ainda,
ele fala da verdade. Mas que verdade é essa? Da bondade de Deus, da justiça divina, que nós estamos, né, submetidos a essa lei da natureza de que nós vamos evoluir, que Deus é soberanamente justo e bom, que nós teremos, né, mais para frente aí outras oportunidades, né, da reencarnação, e inúmeras reencarnações. Isso vai ser tratado no próximo capítulo, né? Então tudo isso vai nos dando uma base para nossa no gerenciamento da nossa vida. E é isso que é importante. Então conhecer é quem me escuta, a minha voz pertence à verdade. Então existe aí uma congruência de quando nós estamos nos aproximando dos ensinamentos de Jesus, nós estamos dentro daquilo que é verdadeiro, né? Do reino de Deus, quer dizer, Deus estará na nossa vida também. Nós pertenceremos a essa verdade, esse reino de Deus, né? Nós estaremos vivendo com sabedoria divina, né? E isso é muito importante porque a gente também vai tornar a vida terrena mais relativa. Nós vamos ter uma mudança de conduta mais profunda. Por quê? Porque aquilo que nós temos de material, naquilo que nós às vezes aprendemos aqui, passa a ter uma certa importância relativa. Não que estudar não seja importante, não que adquirir bens, terrenos não seja importante para o nosso progresso e a nossa sobrevivência. Algo que passa disso pode ser até prejudicial para nós. Nós sabemos disso, nós já percebemos isso na nossa vida. Né? O tempo, né, a disposição que nós gastamos para determinadas coisas que são da vida terrena é importante. Nós precisamos dimensionar isso na nossa vida e precisamos colocar como importante, como prioridade, a nossa vida espiritual. O que eu de fato vou levar quando eu for desencarnar? Eu vou levar meus bens, eu vou levar meus títulos, né? Não, eu vou levar aquilo que eu aprendi na universidade. Talvez não. Eu vou levar aquilo que eu aprendi, né, por exemplo, na universidade, na escola, para fazer o bem, para modificar a vida das pessoas, né? Porque esse reino de Deus aí, ele é um reino baseado na fraternidade, na cooperação, né, em que um vai ajudar o outro. Certas coisas que nós aprendemos, às vezes, com o objetivo só de conquistas materiais, nós não aprendemos nada do ponto de vista de sabedoria, não vai fazer diferença na nossa vida. Então essa percepção, ela é muito valiosa, porque muda a nossa conduta. Nós temos que nos tornar capazes de gerenciar a nossa própria vida do ponto de vista de evolução. Isso é um passo muito importante. Nós temos que reavaliar sempre a nossa conduta e sabermos, né, de onde eu vim, onde eu estou e aonde queremos chegar. Nós sabemos que todos nós estamos destinados, essa é uma verdade, à perfeição. E que tudo passa por um processo do aprimoramento e que é um processo que nós vamos ter condições, à medida que nós temos condições de gerenciá-lo, nós já estamos dando um passo à frente. Significa que nós temos consciência do que nós temos que fazer, né? Eliminarmos ali aquilo que não é bom em nós, nossos vícios, nossos defeitos, né? E amplificarmos ali as nossas virtudes. Depois, nesse capítulo, além da vida futura, fala-se da realeza de Jesus. Se nós formos considerar, nós consideraríamos que Jesus realmente é um rei para nós. Por quê? Porque ele é, né, um espírito muito mais evoluído, que veio à Terra com a missão de nos ensinar de uma forma muito dedicada,
de uma forma muito humilde. Ele trouxe exemplos para nós muito fortes de humildade, né, de abnegação, né, da caridade, da paciência. Né? Vejam, Jesus estava nessa situação sendo condenado do ponto de vista das leis terrenas. E mesmo ele, sabe, sendo algo muito maior que isso, né? Porque a gente pode considerar um rei do ponto de vista espiritual, em termos de perfeição, ele se submeteu àquele julgamento. Ele poderia responder assim, não, eu sou rei mesmo e não se submeter àquele julgamento. Mas tudo a sua existência na Terra, ele reencarnou como uma vida como um homem comum, de vida simples. Ele se submeteu a essas leis. Até a condenação, mais tarde, né? Posteriormente. Então, quer dizer que ele mostrou um exemplo de humildade, né? Mesmo ele não sabendo que aquilo ali era uma coisa que era só para garantir a soberania por questão política, social, ele se submeteu àquele julgamento. Ele teria condições suficientes para não se submeter àquilo, mas ele não, ele seguiu exatamente, dando exemplo para a gente que nós temos que nos submeter às leis terrenas. Né? As legislações dizem que nós temos que nos submeter, isso faz parte, estamos vivendo aqui no planeta Terra, na cidade de Registro, no estado de São Paulo, nós temos que seguir a legislação aqui vigente. Mas nós estamos submetidos a uma lei maior, né? Que é a lei divina. E que essa legislação que existe aqui, ela colabora, né, para a nossa vivência aqui no planeta nesse momento, né, de aprendizado. Então, isso é muito importante. E fala daquele ponto de vista. Talvez o momento agora, nós precisamos que já estamos mais, né, aprendendo mais, a gente precisa entender que Jesus, do ponto de vista espiritual, ele é o governador, né, da Terra. A gente precisa entender isso mais do ponto de vista espiritual, do papel da Terra, né, que hoje é um planeta ainda de provas, expiações, que segundo está passando por um processo de transição. Nós precisamos entender algo mais. Esse ponto de vista que Jesus nos trouxe uma mensagem de uma verdade que nos liberta, que nos faz entender que nós podemos nos transformar e nos tornarmos melhor. E essa transformação, ela pode ser mais rápida. Nós podemos sofrer menos durante esse processo se nós seguirmos as suas leis, né? Então, esse ponto de vista, nós não podemos ver Jesus só, né, como um espírito que reencarnou, que veio nos ensinar. Nós temos que transcender essa história e também pensar de que nós podemos ser alguém próximo a Jesus, à medida que nós formos evoluindo, né? Que essa bondade e justiça de Deus existe para todos nós, né? Então nós podemos ser também espíritos tão evoluídos, né? Muito mais evoluídos do que nós somos hoje. Nós nascemos com esse potencial, temos esse potencial. Então é essa questão do ponto de vista, a vida terrena passa a ser relativa, né? Uma viagem ou para a gente um momento de aprendizado que nós temos na nossa sequência aí de reencarnações, tá? Uma outra mensagem no final fala de uma rainha, né? Na França, né? Que ela tinha muito poder, óbvio, rainha, né? Então ela tinha poder e tinha dinheiro. E do quanto ela abusou dessas bênçãos, né? Do poder e do dinheiro de forma errônea. Que trouxe para ela o egoísmo, o orgulho. E quando ela desencarnou, ela se viu ali presa àquelas situações negativas que ela criou. Então, é um bom exemplo para nós de como nós estamos lidando com aquilo que a gente tem de bênção do ponto de vista material, né? Como é que nós estamos usando isso? Nós estamos usando
só para nós, de forma para fortalecer o nosso egoísmo, o nosso orgulho, nós estamos fazendo isso uma forma da gente servir mais as pessoas. Então, é uma reflexão que nós temos que fazer. Pensar que nós estamos aqui com outro objetivo, né? Que existe uma lei maior que a lei do progresso. E essa lei do progresso, ela depende do nosso espírito, da nossa boa vontade e da nossa colaboração. E nós somos colocados, né, dentro das famílias, né, dentro do meio social, exatamente para a gente poder contribuir com a evolução da nossa própria evolução e a evolução daqueles que nós convivemos. Então, a gente precisa fazer toda essa preparação para quando a gente chegar na verdadeira vida, retornar para a verdadeira vida espiritual, a gente retornar numa condição melhor. Uma coisa é certa, né? Nos últimos tempos, e eu que participo, né, de grupos fraternos, uma coisa que a gente tem observado muito é que muitos espíritos que vêm participar, né, do tratamento, a gente percebe isso com muita frequência, está se tornando muito frequente, espíritos que não sabem, né, dessa vida futura. Eles estão, às vezes, curiosos ou, às vezes, inseguros por estarem se sentindo vivos, mesmo já sabendo que desencarnaram. Por quê? Porque certamente eles acreditavam que não existia vida futura. Então, nós que somos espíritas e já temos esse conhecimento, com certeza, isso vai nos poupar aquela perturbação por ignorância mesmo, por não sabermos que a vida continua. Então, essa certeza nós temos que guardar dentro de nós e temos que difundir enquanto espíritos que existe vida além dessa vida terrena que nós vivenciamos. E além disso, né, fazemos sempre dessa oportunidade que temos a melhor oportunidade, né, aproveitarmos melhor essa oportunidade para fazermos o bem. Que Jesus nos ilumine e nos ampare, hoje e sempre, que assim seja. Muito obrigada.